Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama entra em uma nova fase de planejamento para reforçar seu elenco na janela doméstica de transferências, que teve início nesta segunda-feira. Após a eliminação no Campeonato Carioca, o Gigante da Colina busca soluções para corrigir suas lacunas e se preparar para o restante da temporada, especialmente para o Campeonato Brasileiro. A diretoria definiu 3 posições prioritárias: zagueiro, lateral esquerdo e centroavante. Essas movimentações refletem a urgência de fortalecer o time e garantir competitividade em competições de alto nível. No ataque, a principal preocupação é encontrar um reserva imediato para Germán Vegetti. O argentino tem sido peça-chave no comando ofensivo, mas o Vasco precisa de alternativas confiáveis para momentos decisivos. Nesse contexto, a negociação com Bryan Palacios ganha destaque. Caso o colombiano seja contratado por empréstimo, Ryan pode ser redirecionado para atuar como segundo atacante ou até mesmo como centroavante, aumentando a versatilidade do setor. A chegada de um novo atacante não apenas alivia a pressão sobre Vegetti, mas também amplia as opções táticas de Fábio Carille. Na lateral esquerda, a situação também exige atenção. Lucas Piton é o titular absoluto e desempenha um papel fundamental no sistema defensivo e ofensivo do time. No entanto, o Vasco busca um reserva imediato ou alguém que possa disputar a posição com Piton, elevando o nível de competitividade no setor. Recentemente, Vitor Luiz teve seu contrato renovado, mas a diretoria avalia que ele sozinho não é suficiente para garantir profundidade ao elenco. A saída de Leandrinho para o Al-Shabaab, da Arábia Saudita, deixou um vácuo que ainda precisa ser preenchido. Já na defesa, o Vasco busca mais um zagueiro para completar o grupo. Apesar das contratações de Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira na última janela, a diretoria entende que é necessário reforçar ainda mais o setor. João Vitor e Souza também estão à disposição, mas Manuel Capasso, fora dos planos de Carille, permanece como um problema a ser resolvido. Enquanto isso, o clube trabalha para encontrar um jogador que possa oferecer segurança e consistência ao sistema defensivo, especialmente em competições longas como o Brasileirão. Além disso, o período sem jogos até o próximo compromisso oficial, marcado para 30 de março, contra o Santos, será utilizado para ajustes. O Vasco planeja realizar jogos-treino para manter os jogadores em ritmo e testar novas ideias. Embora os adversários e datas ainda não tenham sido definidos, essa pausa estratégica pode ser crucial para corrigir erros e integrar possíveis reforços. Por fim, as movimentações do Vasco no mercado refletem a necessidade de reconstruir um elenco competitivo e equilibrado. As escolhas feitas agora terão impacto direto no desempenho do clube nas próximas competições. A torcida espera que as prioridades sejam atendidas com eficiência, garantindo que o Gigante da Colina volte a figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro. E agora, enquanto falamos sobre as prioridades do Vasco na janela de transferências, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do clube. A diretoria enfrenta pressão interna para revender a SAF e encontrar um novo gestor para o futebol. Será que essa situação pode impactar os planos de reforços? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa polêmica. O Vasco da Gama vive um momento de tensão nos bastidores, com crescente pressão interna para que a diretoria acelere o processo de revenda da Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Desde que a gestão assumiu o controle provisório da SAF em maio do ano passado, após uma liminar contra 777 partners, o clube ainda não conseguiu encontrar um novo investidor. Essa demora tem gerado insatisfação entre sócios beneméritos, conselheiros e torcedores, que cobram transparência e celeridade nas negociações. A situação reflete não apenas a urgência por recursos financeiros, mas também a necessidade de estabilidade para o planejamento esportivo. A renúncia recente de figuras importantes como Clóvis Munhoz e Júlio Brandt ao Conselho Deliberativo do clube foi um sinal claro dessa insatisfação. Ambos criticaram a diretoria por sua suposta lentidão e falta de clareza no processo.
Segundo Brandt, há uma desconexão entre as promessas feitas à torcida e as ações concretas da gestão. Uma hora falam que não tem interessados, outra hora falam em 3, 4, 5 interessados. Não há transparência, afirmou o ex-conselheiro. Para ele, o modelo associativo não é mais viável para sustentar o futebol moderno, e o Vasco precisa urgentemente de um parceiro estratégico que injete capital e garanta competitividade ao time. Atualmente, 39% das ações da SAF estão em arbitragem, aguardando decisão judicial sobre os conflitos com as 777 partners. Esse impasse judicial tem travado as negociações com potenciais investidores, como o grego Evangelos Marinakis, que condicionou sua entrada à resolução dessas pendências. Enquanto isso, o Vasco segue operando sob regime de recuperação judicial, com uma dívida total estimada em 1,4 bilhão de reais. Embora não haja salários atrasados, a falta de grandes investimentos tem limitado as contratações e afetado o desempenho do time dentro de campo. Para Júlio Brandt, o Vasco não pode se dar ao luxo de permanecer sem um sócio investidor por muito mais tempo. Ele argumenta que o modelo da SAF é essencial para garantir a saúde financeira do clube e permitir que o futebol cresça. Os investimentos necessários para o futebol são hoje muito altos, então não tem como você fazer de forma orgânica pelo associativo, precisa do investidor, disse. Sua crítica reflete a frustração de muitos vascaínos, que veem o clube perdendo terreno para rivais que conseguiram atrair parceiros estratégicos. Outro ponto levantado por Brandt é a necessidade de qualificar melhor o processo de escolha do novo gestor. Na visão dele, a gestão anterior falhou ao selecionar as 777 partners, e agora é fundamental aprender com os erros do passado. Tem um monte no mercado querendo entrar como parceiro do Vasco. Qualifica o sócio, faz o trabalho que não foi feito na outra gestão, afirmou. Para ele, a vontade da maioria dos sócios, expressa na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a SAF com mais de 75% dos votos, precisa ser respeitada. Por fim, a pressão interna sobre a SAF evidencia a urgência de decisões estratégicas para o futuro do Vasco. Sem um sócio investidor, o clube corre o risco de continuar perdendo competitividade e espaço no cenário nacional. A diretoria precisa equilibrar transparência, rapidez e qualidade nas negociações para garantir que o gigante da colina volte a brilhar. E agora, enquanto falamos sobre a pressão interna pela revenda da SAF e seus impactos no Vasco, vamos seguir falando sobre outra questão crucial para o presente do clube. O futuro de Dimitri Payet no gigante da colina está cada vez mais incerto, e as conversas por sua renovação esfriaram. Será que o francês já não tem mais espaço no elenco cruzmaltino? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa decisão estratégica. O futuro de Dimitri Payet no Vasco da Gama parece cada vez mais distante. Após iniciar a temporada com otimismo em relação à possibilidade de renovar seu contrato, as conversas entre o clube e o jogador esfriaram, e o meia francês caminha para deixar São Januário ao final de seu vínculo, marcado para 5 de maio. A decisão reflete não apenas a realidade financeira do Vasco, mas também o baixo retorno técnico apresentado pelo atleta nos últimos meses. Aos 37 anos, Payet já não é a mesma peça decisiva que chegou ao clube em 2023, e sua saída pode ser vista como uma escolha estratégica dentro do momento de reconstrução do gigante da colina. Quando foi contratado, Payet trouxe consigo a expectativa de ser uma referência técnica no elenco vascaíno. Sua experiência internacional, especialmente na Europa, e seu histórico de sucesso em competições de alto nível fizeram dele uma aposta ambiciosa para elevar o nível do time. No entanto, desde o início de 2024, seu desempenho começou a declinar. Em 2025, essa queda se tornou ainda mais evidente. Em 12 jogos disputados na temporada, Payet atuou como titular apenas 2 vezes e participou diretamente de apenas uma jogada de gol, uma assistência para Raia na vitória sobre o União de Rondonópolis pela Copa do Brasil. Esses números contrastam com os altos custos envolvidos em sua permanência. O jogador recebe cerca de 1,5 milhão de reais mensais, um valor considerado incompatível com o atual cenário financeiro do clube. A gestão do presidente Pedrinho enfrenta um momento de austeridade, com o Vasco recentemente ingressando em regime de recuperação judicial.
Diante dessa realidade, manter um jogador com salários tão elevados sem um retorno técnico proporcional tornou-se inviável. A diretoria avalia que o custo-benefício de Payet não justifica um esforço adicional para estender seu contrato, mesmo que isso signifique perder um nome de peso no mercado. Além disso, a falta de espaço para o francês nas escalações de Fábio Carille reforça a ideia de que sua saída pode abrir oportunidades para jovens promessas ou reforços mais acessíveis. Por outro lado, a despedida de Payet marca o fim de um ciclo para o Vasco. Em 70 jogos com a camisa cruz-maltina, o meia marcou 7 gols e deu 11 assistências, números que, embora positivos, ficaram aquém das expectativas criadas em sua chegada. Sua liderança dentro e fora de campo será sentida, mas o clube precisa olhar para o futuro. A transição para um elenco mais jovem e economicamente sustentável é essencial para garantir competitividade a longo prazo. Nesse contexto, a saída de Payet pode ser vista como uma oportunidade para dar espaço a novos talentos, como Ryan e outros jogadores formados na base. Além disso, a decisão de não renovar com Payet reflete uma mudança de mentalidade na gestão do futebol vascaíno. O clube está priorizando investimentos em áreas que tragam maior retorno esportivo e financeiro, como a contratação de jogadores mais adaptados ao estilo de jogo brasileiro ou apostas em jovens promissores. Esse movimento faz parte de um planejamento maior para reconstruir o Vasco dentro e fora de campo, garantindo que o gigante da colina volte a figurar entre os protagonistas do futebol nacional. Por fim, o adeus de Payet serve como um lembrete de que o tempo no futebol é implacável. Mesmo um jogador de sua qualidade não escapa do declínio físico e técnico que acompanha a idade avançada. Para o Vasco, sua saída pode representar o início de uma nova fase, onde o foco está em construir um elenco equilibrado, competitivo e alinhado com as necessidades do presente e do futuro. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que as prioridades do Vasco na janela de transferências estão alinhadas com as necessidades do time? Na sua opinião, quais posições são mais urgentes para reforçar o elenco e garantir competitividade no Campeonato Brasileiro? Além disso, o que você pensa sobre a pressão interna para revender a SAF? Acredita que a diretoria está agindo com transparência ou precisa acelerar o processo para atrair um novo investidor? Como você avalia a importância de um sócio estratégico para o futuro do clube? E sobre Payet? Você concorda que é hora de o Vasco abrir espaço para jovens promessas ou acha que o francês ainda poderia contribuir ao time? Qual foi o maior legado deixado por ele em São Januário? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconstruir sua grandeza no cenário nacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do gigante da colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.